Quero começar a trazer aqui uma série de pequenos vídeos onde estarei falando do maior problema do ser humano, do maior problema que atinge todos na face dessa terra. Não há ninguém que escape desse problema. E o problema é o seu pecado, o meu pecado, o pecado de todos nós. E que pecado é esse? Conhecer a origem desse problema, saber as consequências que ele traz, mas também, acima de tudo, saber a solução para esse problema. Vai mudar completamente a nossa visão de ser cristão, de compreensão da relação nossa com Deus. Primeiro, tudo começa no livro de Gênesis, no livro que em hebraico chama Bereshit, e que no primeiro versículo começa dizendo Bereshit bara Elohim. Esse verbo bara, explica os estudiosos que ele é usado somente por Deus e que significa trazer à existência algo do nada. Quando Deus cria, quando Deus usa esse verbo, ele está dando origem a algo, mas que não está vindo de nenhuma outra substância. Ele está criando do nada, ele está chamando a existência. No versículo 2, nós vemos escrito no livro de Gênesis que a terra era sem forma e vazia. A palavra sem forma e vazia é tohu vavohu. E segundo a compreensão dos estudiosos, significa uma desordem, uma desorganização, um caos que havia nesse momento. E a primeira coisa que Deus vai dizer neste caos é: haja luz. A primeira coisa que Deus chama à existência é uma luz. E o texto diz que o Espírito de Deus, o Ruach, ele pairava sobre a face do abismo. Segundo a compreensão, é que o Espírito pairava como uma ave voando em cima do seu ninho. E logo após, Deus, ele começa a usar o seu ato criativo, o haja, e ele começa, haja separação da porção seca de todo esse abismo, de toda esta água. E então aparece a porção seca. E Deus continua com seus atos criativos, haja relva, haja animais, haja pássaros, haja animais marinhos, e Deus cria todas as coisas com um ato da sua palavra dando ordem. Mas quando chega no sexto dia, parece que o cenário muda completamente. A situação agora não é esse ato de haja de Deus, parece que há um momento solene, há um momento que a eternidade para, e Deus então vai criar o homem, e ele disse, façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. E Deus constrói da terra, Adamá, Adão, porque foi tirado da terra. E Deus chama esse homem, Deus vem nesse homem e sopra o fôlego de vida, nefesh, e o homem se torna alma vivente. O homem não tem uma alma, o homem é uma alma vivente. E Deus dá o governo para esse homem, dizendo, governe tudo que foi criado, domine tudo, os peixes nos mares, as aves no céu, os animais terrestres, governe tudo. Esteja no Éden, pode comer de todas as árvores, somente uma, Deus colocou uma restrição. A árvore do conhecimento, do bem e do mal. Dessa você não pode comer, porque o dia que você comer, certamente você morrerá. Continuamos. Após o sexto dia, no sétimo, Deus descansa.
da sua obra, da sua criação. Não sabemos quanto tempo depois, quanto tempo Adão viveu com Eva antes do primeiro deslize. Mas a Bíblia nos apresenta que, em determinado momento, aparece um personagem para conversar com Eva. E a Bíblia chama de Nahash, serpente. Alguns estudiosos dizem que essa palavra Nahash, ela significa um animal, mas ela também pode significar um ser reluzente, um ser de luz. E que, teologicamente, se compreende que quem apareceu ali não foi um animal, cobra, conversando com Eva. Adão foi aquele que Deus disse, dê nome a todos os animais. E Adão saberia se um animal falasse ou não. Mas o que tudo indica é que o próprio Satanás apareceu ali, esse ser reluzente, que no Novo Testamento já nos é revelado que a serpente é a figura de Satanás, e essa serpente, nessa figura de Satanás, convence a Eva e também Adão a não obedecer apenas uma restrição que Deus havia dado, para eles não comerem do fruto do conhecimento do bem e do mal. E o diálogo ali acontece, Eva então é convencida, achou interessante que desobedecer, que comer aquele fruto iria trazer entendimento, iria trazer sabedoria. Satanás colocou dúvida no coração de Eva em relação à ordem de Deus, dizendo que não seria bem assim que as coisas iriam acontecer. De maneira que a serpente não foi ela que pegou o fruto e obrigou Eva a comer, e nem Adão. Mas a serpente trouxe uma palavra de dúvida, mas apresentou as vantagens que poderia ter, e no coração do primeiro casal, eles entenderam que seria muito bom experimentar aquele fruto. E então, eles desobedecendo a Deus, deixando de ouvir a Deus, passou a ouvir uma voz estranha, a voz de Satanás. E ele come aquele fruto, eles experimentam aquilo, e logo em seguida eles ouvem a voz de Deus, e eles já procuram se esconder, e Deus pergunta a eles, por que vocês estão escondendo? E eles dizem, nós estávamos nus. Aqui também a palavra nu, segundo os estudiosos, não significa o nu humano, mas é uma palavra que também significa astuto. Astuto. Ou seja, eles comeram, eles passaram a ter o desejo de autodeterminar suas escolhas, e que é chamado de astúcia. Os homens agora estavam também com uma personalidade diferente daquela que Deus havia criado. E Deus dá ali a sentença para todos os seres, para a serpente, para o homem, para a mulher. Deus diz que a terra, a partir daquele momento, seria amaldiçoada, o homem iria ter o seu pão de cada dia com sofrimento, o conflito psicológico entre o casal iria começar também, e muitas dificuldades iria trazer. E duas coisas acontecem aqui. Um ato de pecado, ele constitui o homem agora culpado perante Deus. A culpa pela desobediência de uma lei de Deus, mas também gera algo muito estranho, gera a corrupção, algo inerente e subjetivo dentro do ser humano. O pecado, então, ele não tem um nome definido. A definição do pecado é quando ele sai, quando ele é concebido. Pode ser o homicídio, o adultério, a fornicação, a mentira. Foi o que Jesus disse, que todo esse mal sai de dentro de nós. A culpa e a corrupção. Falamos desses dois. Seguimos após
o homem se corromper, desobedecer a Deus, ele então se torna culpado perante Deus, o que a Bíblia chama de culpa, e ele também foi corrompido. A Bíblia chama também de depravação ou de mácula. O pecado está agora intrínseco, inerente à vida do ser humano. Essas duas situações é o que nós precisamos compreender para poder encontrar a cura, encontrar a solução. Para a culpa, a Bíblia nos apresenta um termo jurídico chamado justificação. Quando Jesus, que veio a este mundo e não cometeu pecado, e ele então morre no nosso lugar, e ele chega perante Deus, agora a Bíblia nos apresenta que Jesus assumiu a nossa dívida. Nós tínhamos uma dívida impagável diante de Deus. Nós que somos descendentes de Adão. Adão pecou e a culpa do pecado veio para os seus descendentes e a corrupção também. A culpa, ela é resolvida no Calvário, quando Jesus morre ali no nosso lugar. Deus então aceita o seu sacrifício. Esse pecado, ele é como se o pecador estivesse em um tribunal sendo julgado. Ele não precisa sentir nada. O que acontece é que a lei diz que ele é culpado. E esta culpa, ela é paga através do sacrifício de Jesus no nosso lugar. Por isso que quando nós recebemos essa justificação, a Bíblia diz que nós fomos então reconciliados com Deus. Nós nos reconciliamos, nós voltamos à comunhão com Deus. Essa dívida da culpa é paga, mas resta a outra parte, que é a corrupção do ser humano. O pecado, ele gerou algo dentro de nós, ele mudou a nossa natureza. E então, nós temos distorções na nossa vontade. O ser humano, ele passa a gostar mais daquilo que é prejudicial a ele mesmo do que daquilo que é bom. Na parte psicológica, trazendo distúrbios de relação, de relacionamento, o próprio ser humano é lobo de si mesmo. E nós vemos isso no mundo, na sociedade. Também na parte da vida espiritual, o ser humano não consegue entender, compreender e buscar um caminho espiritual, porque essa corrupção cria dentro de nós um desejo de autossuficiência. Então nós não queremos saber de receber um perdão, de receber Cristo como Salvador. Cria em nós soberba, cria em nós rebeldia, rebelião, e nós vivemos desesperados sem saber como consertar. O conserto da culpa, Cristo morreu por nós. O conserto da corrupção é um processo que a Bíblia chama de santificação. Quando nós aceitamos Cristo, somos perdoados dos nossos pecados, e isso é um ato instantâneo. Mas a corrupção, ela é resolvida com a santificação, que é um processo de busca dos conceitos de Deus, do entendimento das coisas de Deus, para que nós possamos então abandonar todo esse aprendizado corrompido que acompanha a nossa vida. Por isso Paulo diz em Efésios, aquele que roubava não roube mais, aquele que mentia não minta mais. Nós precisamos trocar os conceitos. Não é o pecado que você comete hoje como ato que te faz condenado perante Deus. Esse pecado, ele já é fruto do castigo, da corrupção. Por isso, muitos que já foram perdoados da sua culpa ainda sofrem por pensar que estão condenados diante de Deus. Não, se você recebeu o perdão da sua culpa, você não está mais condenado diante de Deus. Você precisa compreender o processo de libertação, o processo de cura da corrupção. Pequenos vídeos,
Continuamos. Vimos que o pecado ele tem uma origem. A origem foi a rebelião do homem contra Deus. E esse pecado gerou uma culpa, mas também gerou a corrupção. Nós vimos que as consequências dessas duas situações, elas são terríveis para os seres humanos. A culpa nos faz condenados ao inferno e a corrupção nos destrói nos nossos relacionamentos com Deus, uns com os outros, nos faz miseráveis, porque nós nos tornamos perdidos dentro de nós mesmos. E a solução também foi apresentada. A solução para a culpa, o perdão, através de Cristo, do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. A solução para a corrupção, a santificação. O processo do novo nascimento, que é o início, quando reconhecemos que Cristo morreu por nós. Então, nós o recebemos como nosso Salvador. A nossa dívida é paga. Você já não tem mais essa culpa perante Deus. E a corrupção, ela é tratada através de um processo contínuo por toda a nossa vida, até quando nós tivermos o nosso corpo glorificado, como a Bíblia nos ensina. Onde então não vamos mais sofrer com a presença do pecado e nem ter mais desejo de pecar. Encerro dizendo a você, fique em paz se você já aceitou o sacrifício de Cristo na sua vida. Se você já o recebeu como seu Salvador. Então, essa culpa, ela não pesa mais sobre você. Ainda que a sua consciência, ainda que a sua mente venha dizer o contrário, entenda que o que foi feito é que vale, não é o que você sente. E com relação à corrupção, Deus ele quer restaurar a imago Dei, a imagem de Deus em nós. E para acelerar esta restauração da imagem de Deus, é só você cooperar com o Espírito Santo. Você se submeter ao que o Espírito Santo quer fazer na sua vida. Buscar a santificação, se separar da corrupção, entender que o pecado, ele não é um deslize, não é uma falha. O pecado é uma corrupção que nos destrói, que acaba com as nossas vidas, que faz acontecer tragédias na sociedade, nas famílias. E não é algo que se tira como a culpa. Não, é algo que nós precisamos fazer a nossa parte. Você agora, para se libertar da corrupção, você tem que fazer a sua parte. Precisa haver renúncia. E principalmente, o que eu digo, precisa haver uma compreensão desse processo. Para que você aceite, primeiro. Se você não aceitar o processo, não tem como mudar. Já diz um ditado que conduta aceita é conduta resolvida. Se eu aceito, como Paulo diz, aquilo que eu quero fazer eu não faço, mas o que eu não quero eu acabo fazendo, maldito homem que eu sou. Aceitar essa realidade é o primeiro passo para que nós possamos, então, mudar a nossa vida. Fortalecer o novo homem espiritual. Paulo ele ensina que se nós inclinarmos para as coisas de Deus, nós temos vida. Se inclinarmos para as coisas da carne, nós temos morte. Carne é a corrupção, o desejo de fazer aquilo que desagrada a Deus. Se você já aceitou Jesus, se você já tem a sua culpa paga, fique em paz. Busque a santificação e tenha um crescimento espiritual na sua vida e experimente a paz verdadeira na sua vida. Deus te abençoe.